E aí, pessoal do terceiro, estamos de volta aqui com as aulas de matemática. Agora é a vez da frente 3, módulo 6. Nós vamos falar sobre medida de arco e ângulo. Eu tenho uma ideia aqui que é a seguinte, gostaria que vocês acompanhassem. Eu vou dividir essa aula aqui em dois momentos. No primeiro momento agora a gente vai falar sobre determinação do arco, como é que eu faço as medidas e tudo mais. No segundo momento eu vou falar sobre o ciclo trigonométrico num outro vídeo. Aí não fica um vídeo longo, pego dois vídeos mais curtos. A questão aqui agora é você definir geometricamente o que é o arco, para depois trabalhar com esse arco trigonometricamente. O que seria o arco? Tem aqui uma circunferência, esse ponto aqui determina o centro da circunferência, e essas medidas aqui que estão em pontilhado, vocês já conhecem, representam raios da circunferência. O ângulo que tem vértice no centro da circunferência e lados formado pelos raios é o que a gente chama de ângulo central. O ângulo central determina na circunferência, quando você caminha pelos raios, dois pontos. E entre esses dois pontos fica determinado aqui o arco. Na verdade, você pode ter o arco medido aqui, o arco AB, ou o arco medido de forma maior. Quer dizer, a gente sempre preza ter o menor aqui para dar para enxergar melhor. Em primeiro momento, quando você pega do ponto A ao ponto B, lembrando que quem determinou esse ponto A e esse ponto B foi a medida do ângulo central da circunferência, que o vértice é no centro e os lados são os raios. Você determina sobre a circunferência o arco AB, que a gente vai representar a partir de agora assim, ó, os dois pontos extremos e uma voltinha em cima, uma curvazinha em cima representando que aquilo ali não é um segmento e sim um arco. E esse arco aqui, galera, tem duas maneiras de ser medido. Você pode medir esse arco de forma angular e de forma linear. A questão principal das duas aqui, se você puder assimilar pela unidade de medida, vai ser legal. Aqui, por exemplo, na medida angular, você usa grau, radiano, medidas normais para ângulos. Na medida linear, você usa medida de comprimento, centímetro, milímetro e assim por diante. A medida angular independe do raio, a medida linear depende. Quer dizer, independente do tamanho do raio dessa circunferência, se eu falar que aqui tem alfa graus, aqui em graus também vai valer alfa. Agora, em relação a quantos centímetros, ou quantos milímetros, ou quantos metros tem essa volta, obviamente depende do raio, porque quanto maior o raio, maior vai ser esse arco determinado em função do seu comprimento. Então, assimila dessa forma. Apesar de a gente trabalhar muito mais angularmente, o arco também pode ser medido linearmente, e linearmente, para fazer a medida, você vai usar a medida angular, só que você vai multiplicar pelo raio, desde que a medida angular esteja em radiano. E aí o grande lance dessa aula aqui, pelo menos nesse primeiro momento, é a gente lembrar como que passa um ângulo ou trabalhando com as duas unidades principais. Eu vou trabalhar com o ângulo em radiano ou em graus. Independente de qual que você esteja trabalhando, π radiano vale 180 graus e assim você vai fazer a proporção para poder descobrir quais são as relações ou transformar uma medida em outra. Por exemplo, esse número 1 aí, ó, do exercício, já estou na página 81, dá uma olhada aí. O exercício pede para transformar 225 graus em radiano. Já está com a resposta aqui, vale 5π sobre 4, que é a letra C, mas olha só por quê. A gente faz uma regra de 3. Se π radiano vale 180, 225, ó, grau junto com grau, radiano junto com radiano. 225 vai valer quantos radianos? Multiplica cruzar de forma normal. Aqui já está transformado, só que obviamente você tem que fazer a simplificação. Simplificando aqui tudo por 45 dá 5π sobre 4. Bom, assim, basicamente isso, né? A questão de você medir o arco em relação a ângulo pode ser em grau ou radiano. Nós vamos trabalhar muito mais com radiano, né, que é a medida oficial. Em física também a gente trabalha bastante com radiano, a questão de velocidade angular. Portanto, saber converter de uma unidade para outra é importante. O exercício número 2 pede para a gente fazer uma aproximação de quanto seria em graus o valor de 1 radiano. Mesma ideia. 180 vale π radiano, radiano junto com radiano. 1 radiano vale x. Fazendo a multiplicação, eu cheguei a essa relação, que 1 radiano é 180 dividido por π. Só que o exercício pediu para a gente fazer a aproximação do π igual a 3,14. Então dá aproximadamente 57 graus, letra C. Repetindo, transformar radiano para grau, grau para radiano, tranquilo. É só você fazer a questão da conversão pela proporção na regra de 3, que 1π vale 180. Beleza?
O número 3, para encerrar essa primeira parte do vídeo, a questão é você transformar os arcos notáveis. Aliás, vão aparecer muito mais arcos notáveis, né? Não só esses 3 aqui, ó, de acordo com os módulos passados que a gente viu, 30, 45 e 60, são arcos notáveis do triângulo retângulo, mas agora aparece o 0, aparece o 90, aparece o 180, aparecem o 270 e o 360 e outros aparecerão na próxima parte do vídeo, a hora que eu vou falar sobre o círculo trigonométrico, beleza? Só que aqui está a transformação. Todos esses você pode fazer por regra de 3, 30 vai dar π sobre 6 e assim por diante. Você pode pausar o vídeo aí e completar na tua apostila, mas todos esses valores aqui, o principal, na verdade, que a gente mais usa é esse aqui, né? 180 vale π, ou então 360 é 2π, né? Os dois principais, e os outros a gente consegue fazer por proporção. Próximo vídeo, a segunda parte, a gente vai falar sobre o círculo trigonométrico, beleza?